Mais uma agência de risco reduz nota do Brasil, mas isto não assusta o mercado. Eduardo Cunha nega acordo para barrar impeachment e o procurador Janot pede novo inquérito contra o presidente da Câmara. Compra e venda de plantões médicos vira balcão de negócios em redes sociais. A cozinha da sua casa pode ser o lugar onde você mais pega doenças alimentares. Dormir bem ajuda os estudantes a terem menos brancos na prova do Enem. Sacrifício e glória, o segredo das pernas cobiçadas de Ivete Sangalo e Sabrina. Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com uma denúncia grave. Plantões médicos viraram mercadoria valiosa no Rio de Janeiro e o balcão de negócios é a internet. Médicos e enfermeiros pagam até R$8.000 por mês a outros colegas para não trabalhar aos finais de semana e feriados. O Ministério Público vai investigar essa prática perigosa para os pacientes. Nas emergências, nas enfermarias e até nas UTIs. O mercado negro dos plantões médicos não tem limites. Essa enfermeira revela, plantões estão valendo muito dinheiro. Feriados, Natal, Ano Novo, Carnaval, ele é dobrado. Tem gente que até cobra triplicado. As transações acontecem nas redes sociais. Médicos negociam jornadas de 12 horas por R$1.100 ou plantões de um mês inteiro por R$8.000. O revezamento em unidades públicas ou privadas, em que os profissionais não estão acostumados a trabalhar, pode ser um risco aos pacientes. Eu tenho que pedir autorização para uma ambulância, alguma coisa, e eu não sei a rotina, como é que é. O Conselho Regional de Enfermagem classificou a venda de plantões como uma prática perigosa e que pode comprometer o atendimento aos pacientes. Já o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro orientou os diretores de hospitais públicos e privados a atualizar o cadastro dos plantonistas para evitar a atuação de falsos médicos. Se for comprovado que houve um ilícito, contrariando o Código de Ética Médica, vai ser aberto o processo ético profissional. Essa médica também defende o controle na fiscalização, mas acredita que a venda de plantões acaba amenizando a falta de profissionais no sistema. É uma solução. O que é melhor? A população ficar sem médico ou a população ter o médico independente do que foi combinado? As secretarias municipal e estadual de saúde condenam a farra dos plantões e afirmam que os diretores de unidade são responsáveis pelas escalas. Para quem trabalha no sistema há mais de uma década, essa rotina está levando médicos e enfermeiros a perder a noção do perigo em busca de uma renda melhor. Na maioria das vezes, as pessoas têm uma escala surreal, 36, 48 horas. Você, quando chega num certo momento, você já não tem mais força, você já não tem mais raciocínio, uma sobrecarga muito grande. Comer fora de casa traz sempre uma preocupação com a higiene de restaurantes, bares e padarias. Mas olha só que surpreendente. Uma pesquisa mostra que onde mais corremos risco de pegar uma intoxicação alimentar é dentro das nossas próprias cozinhas. Era para ser um dos lugares mais limpos da casa, mas as bactérias adoram uma cozinha, algumas bem perigosas. São a salmonela, a Staphylococcus aureus, temos também bacilos cereus. O pesquisador diz que o perigo maior está nos alimentos crus, tanto nas carnes como nos vegetais. Os dados são de um estudo do Ministério da Saúde que pesquisou a comida feita na casa dos brasileiros nos últimos 15 anos. Segundo o estudo, até mesmo restaurantes, padarias, escolas e creches oferecem menos riscos de contaminação. Nos restaurantes, nas lanchonetes, normalmente existem profissionais treinados para trabalhar com esses alimentos, evitando assim ou diminuindo os riscos de contaminações. As nossas casas lideram hoje o ranking dos lugares onde mais existe o risco de contaminação alimentar. Mais de 40% das doenças associadas a isso, a gente pega aqui, na pia, na tábua, ao manipular alimentos e utensílios domésticos. Tá certo isso? Isso aqui a gente chama de contaminação cruzada. Tá? Não precisaria nem estar próximo. Não precisaria nem estar próximo. Poderia até estar separado. Eu coloco carnes aqui dentro. Então, vamos supor que até eu retire depois dessa carne. Retire. Tá? A minha mão, ela já está com essas bactérias. Tá? E depois eu passo, dou uma lavadinha só. Uma lavadinha. Essas bactérias continuam na minha mão. Né? Aí eu vou pegar esse produto, colocar aqui dentro. Aqui a bactéria que estava aqui, tá, que estava nessa, tá? Continua, passou para quê? Tá?
Só que esse produto aqui ele vai ser frito, vai ser cozido. Então, se tiver uma salmonela, por exemplo, ela vai ser morta. Esse daqui não. Esse daqui vai ser uma salada, alguma coisa, que vai ser comido cru. O infectologista diz que as bactérias podem permanecer um bom tempo escondidas nos utensílios de cozinha e até mesmo na comida que fica em cima da pia ou do fogão. O máximo que o alimento pode ficar a temperatura ambiente é até 2 horas. 2 horas e com mais de 2 horas não tem jeito para salvar. Não tem. Por quê? Porque existem bactérias que produzem uma toxina que ela é termoestável. O que quer dizer isso? Ela resiste a alta temperatura. A Paula, que nem imaginava esse risco todo, ficou assustada. Meu marido chega tarde para jantar e eu deixo o jantar fora para ele. Quando ele chega, ele esquenta o próprio prato. Então eu vou começar a guardar na geladeira e ele vai chegar e ele que esquente. E ele que esquente. 3 pessoas morreram vítimas do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul. 95 municípios ficaram alagados. Os ventos passaram de 100 km por hora. Foram mais de 20 mil descargas elétricas entre ontem e hoje em todo o estado. 700 mil imóveis ficaram sem luz. Só em Porto Alegre, o temporal derrubou centenas de árvores. Ventos de mais de 100 km por hora arrastaram carros e postes. Um rapaz de 21 anos caiu em um bueiro e morreu afogado. 11 pessoas ficaram feridas com a queda de um toldo. Este homem tem câncer e mora de favor há 4 dias em um ônibus depois que a casa foi alagada. Canoas, na região metropolitana, decretou situação de emergência. A todo momento a gente encontra no meio da rua famílias inteiras que tentam recuperar o que podem de dentro de casa. A gente viu aqui agora, olha, o pessoal chegando com um barco. Esse mecânico fez várias viagens para carregar nos braços o pouco que conseguiu salvar. A casa do seu Jorge é uma das atingidas. Olha só como é que está a altura da água, no nosso joelho. E, seu Jorge, o que o senhor conseguiu recuperar daqui? Poucas coisas. A televisão, a geladeira eu consegui erguer, mas forro de cama, colchão, roupa, não consegui nada. Em Rio Pardo, mãe e filho morreram depois de ser atingidos por uma árvore. Em São Francisco de Paula, 400 residências foram destelhadas pelo granizo. Situação semelhante em Santa Maria. O teto deste hospital também cedeu em Sapucaia do Sul, na Grande Porto Alegre. Ninguém se feriu, mas 11 pacientes da UTI precisaram ser transferidos. Foram suspensas as consultas eletivas, as cirurgias eletivas, né? Está sendo priorizado que as urgências, né? O calorão continua na maior parte do Brasil nesta sexta-feira. Hoje, em São Paulo, fez 36 graus. A umidade do ar chegou a 19% e deixou a cidade em alerta. Só no fim de semana, as temperaturas devem ficar mais amenas aqui na capital paulista. Uma grande massa de ar seco sobre o país dificulta a formação de nuvens e impede o avanço de novas frentes frias. E sem chuva, o calor pode ser recorde em quase todo o país. No Rio de Janeiro, chega a 40 graus. Cuiabá pode ter a tarde mais quente da história, com 44 graus. Apenas no sul, a previsão é de temporais que podem provocar mais transtornos entre o norte do Rio Grande do Sul e o interior do Paraná. Do Acre ao Pará, pancadas de chuva. Em Porto Alegre não chove e a temperatura diminui. A máxima é de 23 graus. Em Teresina, 40 graus. Em Manaus, 36. Goiânia pode entrar em estado de alerta por causa da baixa umidade do ar e faz 40 graus. O velório do ator e diretor Luiz Carlos Miele reuniu artistas, fãs e parentes na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O cantor Roberto Carlos prestou solidariedade à família. Mancha de óleo de navio que naufragou com 5.000 bois em Barcarena, no Pará, se espalha pelos rios dos municípios vizinhos. Morreu em Brasília aos 83 anos o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele comandou o DOI-CODE durante a ditadura militar e foi apontado pelo Ministério Público Federal como torturador da unidade. O roubo de uma bolsa terminou em um resgate cinematográfico em Belo Horizonte. É que na fuga um menor pulou no Ribeirão. PMs e bombeiros utilizaram técnica de rapel para capturá-lo. A partir do próximo domingo, a Avenida Paulista será fechada para carros para virar rua de lazer.
o Ministério Público quer a revisão do fechamento. Manifestação de estudantes acaba em confronto em frente à sede do governo de São Paulo. Estudantes de escolas públicas de São Paulo fizeram um protesto pelas ruas da capital contra a reestruturação da rede de ensino estadual que o governo paulista pretende implantar em 2016. Na chegada ao Palácio dos Bandeirantes, houve tumulto. Esse projeto do governador de reorganização não tem nada. O nome disso aí. Alguns mascarados começaram a balançar e chutar os portões. Pedras, garrafas e até uma lixeira foram atiradas contra os policiais. O grupo de ações táticas especiais explodiu 2 bombas encontradas dentro da sede do governo. O Ministério da Justiça divulgou um estudo sobre a violência no país. E a Bahia aparece em primeiro lugar em número de homicídios. A madrugada em Salvador, mais uma vez, foi violenta. Todas as 3 vítimas eram muito jovens. Robson tinha 23 anos, era cobrador, morreu trabalhando. Por que tanto assalto? Por que tanta violência? Aonde está a nossa segurança? Para tentar responder essas e outras tantas perguntas, o Ministério da Justiça mapeou os casos de assassinatos no país. A maioria das vítimas é jovem, negra e pobre. Mora na periferia. O maior fator de risco, no caso dos homens, é o envolvimento com o tráfico de drogas. Já quando o alvo são as mulheres, é principalmente a violência doméstica. E mais uma vez, o Nordeste é a região mais crítica do país. Em primeiro lugar, aparece a Bahia com mais de 5.000 mortos. O Rio de Janeiro vem em seguida com 4.600 assassinatos. Bem perto, São Paulo, onde morreram mais de 4.200 pessoas. Depois Ceará e Minas Gerais. As cidades mais violentas vão ganhar atenção especial. E eles serão convidados a participar de ações com metas para que possamos mudar essa realidade. Não será fácil, dizem os especialistas. É como se estivéssemos em guerra civil, e uma bem brutal. Enquanto no conflito Israel e Palestina morrem 66 pessoas por dia, aqui no Brasil são 154 vítimas da violência urbana a cada 24 horas. O processo de impeachment da presidente Dilma vira moeda de troca em Brasília. Os 3 lados envolvidos negam. Governo, oposição e o presidente da Câmara dizem que não existe acordo sobre o assunto. Foi uma quinta-feira de desmentidos em Brasília. O presidente da Câmara negou o acordo com o Planalto para travar o andamento do impeachment de Dilma em troca de proteção no Conselho de Ética. Eduardo Cunha enfrentará pedido de cassação de mandato por acusações de corrupção. O governo não vem me procurar para debater o texto do pedido de impeachment em nenhum momento. Em nenhum momento. Isso não existe. Na Justiça, a situação de Cunha se agrava. O procurador-geral ampliou as acusações contra ele no Supremo no processo relacionado à Lava Jato. Rodrigo Janot também pediu a abertura de um novo inquérito contra Cunha, agora para apurar as contas secretas do deputado reveladas por autoridades suíças. Neste segundo pedido de inquérito, o procurador Rodrigo Janot cita as eventuais participações da mulher e da filha de Eduardo Cunha no caso. Até aqui, a principal preocupação do deputado, que pretende preservar a família. Já no PSDB, o senador Aécio Neves encerrou hoje o debate interno no partido entre apoiar e abandonar Eduardo Cunha e cobrou o afastamento do presidente da Câmara. O caminho que achamos mais adequado é o afastamento do presidente da Câmara, da presidência, para que ele possa se defender. Em São Paulo, líderes de oposição registraram em cartório novo pedido de impeachment contra Dilma, ampliando as acusações para 2015. O pedido será protocolado na Câmara na terça-feira. Em Brasília, o ex-presidente Lula reuniu-se com deputados do PT e divulgou nota em que chamou de escandalosa mentira notícias de que tenha agido para proteger Eduardo Cunha. A orientação de Lula aos petistas é partir para cima de quem defende o impeachment. Não tem essa sobre o impeachment, é bateu, levou. Nós estamos preparados para esse enfrentamento. A agência de classificação de risco, Fitch, reduziu a nota do Brasil, mas manteve o grau de investimento. O mercado não se assustou. O dólar caiu e a Bolsa de São Paulo subiu.
A agência justificou a medida com o ambiente político, a falta de perspectiva de crescimento econômico, o aumento da dívida pública e a dificuldade de executar o ajuste fiscal. A Fitch rebaixou a nota de crédito de BBB para BBB-, mas manteve o grau de investimento. No início de setembro, outra agência, a Standard & Poor's, também rebaixou a nota e retirou o selo de bom pagador. A Fitch ainda alertou que se permanecerem a tensão entre Palácio do Planalto e Congresso e a campanha pró-impeachment da presidente Dilma, o Brasil pode também perder o selo de bom pagador. Apesar da notícia, o dólar fechou em queda e a bolsa subiu, indício de que o mercado já esperava a nota ruim. Para a oposição, o rebaixamento demonstra a incapacidade do governo. Infelizmente, a gente tem um governo que não tem controle na economia e a sua condução política agrava ainda mais a situação. Mas a base governista aponta que o problema está na oposição, com seus sucessivos pedidos de impeachment. Resolve o Congresso Nacional colocando os vetos para votar, colocando o ajuste fiscal para votar, sinalizando para o mundo que é um Congresso que tem responsabilidade pública. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República destacou que o país é o 6º no mundo em investimentos estrangeiros, segundo a ONU, e ressaltou que o governo está tomando medidas para conter a inflação e recuperar o crescimento. O ex-presidente Lula compareceu ao Ministério Público Federal em Brasília para dar explicações sobre suas viagens à África e países da América Latina. O ex-presidente Lula compareceu de forma voluntária e prestou esclarecimentos por 2 horas e meia. A investigação do Ministério Público Federal apura possível tráfico de influência de Lula durante viagens ao exterior em favor da Odebrecht. A empreiteira teria bancado diversas viagens a outros países depois que ele deixou a presidência. A investigação corre em segredo de justiça. Em nota, o Instituto Lula declarou que presidentes e ex-presidentes do mundo inteiro defendem as empresas de seus países no exterior, que todas as palestras foram declaradas e contabilizadas e que jamais interferiu na autonomia do BNDES e nas decisões do banco sobre concessões de empréstimos. Essa investigação tem que ser feita, obviamente, com direito de defesa, mas com a profundidade necessária, porque as denúncias são muito graves. Lula também deve depor na Polícia Federal para as investigações da Lava Jato, que apuram a corrupção na Petrobras. O ex-presidente não falou sobre o depoimento. Não se justifica, né, uma iniciativa dessa natureza por parte do Ministério Público Federal. Depoimento na CPI que investiga o esquema de corrupção em órgão da Receita Federal pode quebrar o sigilo fiscal de Juliano Nardes, sobrinho do ministro do TCU. Na sessão da CPI, Geliane Bessa, que trabalhou no escritório de advocacia de José Ricardo da Silva, ex-conselheiro do CARF, acusou Juliano Nardes de receber dinheiro das empresas suspeitas de usar os serviços de uma quadrilha que conseguia diminuir ou anular multas junto ao órgão do Ministério da Fazenda. Entre as 73 empresas investigadas está o grupo RBS, do sul do país, que Juliano representava. Chama a atenção o fato de que houve uma transferência, houve um depósito feito pelo grupo RBS de 13 milhões. Pelo que foi dito pela depoente, houve em seguida, algum tempo depois, a entrega de envelopes em dinheiro para o senhor Juliano Nardes. Juliano Nardes é sobrinho de Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Em algumas planilhas que Geliane costumava organizar no escritório, havia a expressão tio, que seria uma referência ao ministro do TCU. A suspeita existe, né? Existem uma série de e-mails, mas é algo que ainda está sendo investigado. Segundo a Polícia Federal, que revelou o esquema na Operação Zelotes, os empresários pagavam propina para servidores e conselheiros do CARF reverterem as multas. Na próxima semana, a CPI deve pedir a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de Juliano Nardes. Na Dinamarca, funcionários de um zoológico dissecaram um leão em público. Apesar dos protestos, o evento reuniu famílias inteiras na cidade de Odense. A direção do zoológico explicou que essa é uma tradição no país e que faz isso há 20 anos para que crianças e adultos aprendam mais sobre o organismo dos animais. O leão foi abatido em fevereiro por causa da superpopulação.
O presidente Barack Obama anunciou que, ao contrário do planejado, vai manter as tropas americanas no Afeganistão após o término de seu mandato. 9.800 militares estão no país e vão permanecer até o ano que vem. A previsão é que esse número caia para 5.500 em 2017. A medida é uma forma de conter o avanço do Talibã. A intervenção militar americana no Afeganistão já dura 14 anos. Suíça autoriza a extradição de mais um dirigente da FIFA para os Estados Unidos, André Tal. Entre os 7 cartolas presos em maio, apenas o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, ainda aguarda a decisão das autoridades. Júlio Rocha, que comandou a Federação da Nicarágua, tem 30 dias para recorrer. Os dirigentes são acusados pela justiça americana de corrupção e lavagem de dinheiro. Israel desmente a acusação da autoridade palestina. Herbert Moraes. Mahmoud Abbas afirmou que os israelenses mataram um jovem palestino que, na verdade, está vivo. As imagens divulgadas pelo governo de Israel mostram o adolescente de 13 anos sendo tratado em um hospital de Jerusalém. Ele foi ferido depois de tentar esfaquear um garoto judeu da mesma idade. Uma foto dele supostamente morto foi usada para incentivar mais ataques contra civis. Os benefícios do palmito e as dicas para escolher o produto e como a polícia usa a hipnose nas investigações são os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Eles acreditam no poder da mente para resolver crimes. Você imagina descendo um degrau dessa escada imaginária. Conheça os policiais que trabalham no primeiro laboratório de hipnose do Brasil. Essa jovem precisa descrever um rosto que ela já esqueceu. Será que ela vai conseguir? Uma nova chance para animais em perigo. Esse milionário percorre o mundo para resgatar bichos vítimas de maus tratos. A missão do dia é convencer os donos a entregar essas leoas e levá-las para um lugar melhor em outro país. Mitos e verdades sobre o palmito. Porque ele é sempre uma opção de recheio. Quando ele sobe um pouquinho, é sinal de que ele está leve e macio. Será que o teste do vidro para saber se o palmito está bom funciona mesmo? A vida das celebridades antes da fama. Mas pode ficar sujo. Jades e Jadson. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Não era normal. Aline Rosa. Sinto saudade de você assim. Di Ferreiro, do NX0. Você vai saber o que eles faziam antes de conhecer o sucesso. Eu quero saber quem é que vai provar do meu super drink. Você não pode perder, hein? É domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. Veja a seguir, a Polícia Federal prende secretário executivo da Pesca em Brasília. E ainda hoje, na série especial A Força e a Beleza das Pernas, que encantam e animam multidões. Uma feira na Europa, considerada a maior do mundo, reuniu mais de 100 países dispostos a vender o que tem de melhor na área de alimentos e bebidas. O Brasil marcou presença com produtos variados e fez bons negócios, como mostra a equipe do Jornal da Record que viajou até a Alemanha. Uma das maiores e mais antigas cidades da Alemanha. Colônia mistura marcas do passado medieval com a modernidade do país mais rico da Europa. Atrai visitantes de todo o mundo em busca de turismo e de negócios, como na Feira de Anuga, o maior evento da indústria de alimentos e bebidas do mundo. Guten Morgen, Brasilien. Hi, Buenas noches, amigos de Brasil. O tamanho da feira impressiona. São 11 pavilhões por onde passam mais de 150 mil visitantes. É um evento para profissionais, uma grande vitrine para mostrar novidades e a chance de fechar negócios milionários. Empresas de mais de 100 países apresentam o que querem vender para o mundo. Produtos sofisticados, mas também populares. A indústria de chocolates veio de Gana, na África, um dos maiores produtores de cacau. Super amargo, puro. Os mexicanos capricharam, é claro, na pimenta. Ah, tem que experimentar. Tranquilo. Vou provar mais picante.
Agora eu senti, agora eu preciso beber alguma coisa. Posso beber aqui? Agora eu preciso beber. Olha, é forte. Impressionar os compradores é o plano também das nossas empresas. Quem organiza a presença brasileira é a Apex, a agência de promoção de exportações. O Brasil tem se notificado como um dos maiores produtores e exportadores de alimento do mundo. Hoje somos o segundo em termos gerais de produção e exportação de alimentos. 84 empresas brasileiras vieram aqui para a Colônia com a expectativa de superar os resultados da última edição. Com contratos fechados aqui e principalmente nos próximos meses, a Apex prevê que os negócios cheguem a 1 bilhão e 400 milhões de reais. O frango é um exemplo de sucesso. Somos os maiores exportadores do mundo. Vendemos para 157 países. Patrick Topalik leva para o Kosovo, país do leste europeu. Diz que o produto brasileiro domina o mercado lá. E ele está comprando cada vez mais. Este comprador do Japão veio procurar doces para uma grande rede popular. Chocolate aprovado. Mais uma boa notícia para a indústria brasileira. Fazer a empresa, a marca se tornar conhecida é essencial. Eu acho que não é sentado no escritório que a gente vai conhecer compradores como a gente conhece aqui. Operação da Polícia Federal prende 19 pessoas em 7 estados brasileiros. Entre os detidos estão funcionários do alto escalão do extinto Ministério da Pesca, suspeitos de vender licenças irregulares. Em Brasília, agentes da Polícia Federal fizeram buscas no prédio do antigo Ministério da Pesca. O secretário executivo Clemerson Pinheiro é um dos presos. Em Santa Catarina, os policiais estiveram no IBAMA e também no Sindicato da Indústria da Pesca. Segundo as investigações, a quadrilha negociava permissões ilegais e também cobrava propina dos donos de barcos. Veja a seguir: em Metro proíbe a venda de chupetas e mamadeiras personalizadas com pérolas e cristais. E na nossa série especial, pernas que desenham movimentos no ar e se agitam no ritmo da bateria.